Aqui é um Capso e nós vamos falar agora do Trump, que fechou um acordo gigantesco com o Japão, meu amigo. Que bom para o Trump, que bom para o Japão, que bom para os Estados Unidos e que ruim para o Brasil, porque eu vou te falar um negócio, aquilo que eu tenho avisado, né? À medida que os países vão fechando acordo com os Estados Unidos, né, quem vai ficando para trás pode ter condições piores na hora de fechar acordo também, ou pode ter mais dificuldade para fechar esses acordos, né? A Europa está negociando, a Inglaterra já assinou, Israel já assinou, a Ucrânia já assinou, a Europa está indo, a Argentina está indo, o Japão já assinou agora, mas não foi só o Japão não, teve outros países aqui também. Filipinas e Indonésia também assinaram, ou seja, falta o Brasil que está ficando para trás nessa brincadeira, e pior, tudo indica que vai continuar para trás porque o pessoal aqui no Brasil insiste em fingir que a forma como eles estão tratando o Bolsonaro não é um problema, que a justiça não pode ser alterada e não sei o que lá, e isso vai só fazer com que a gente fique cada vez mais para trás nessa negociação, e quando sair a nossa negociação, meu amigo, se prepara, vai ser em condições muito piores, né? Vamos falar sobre esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Carmen Lúcia Só Pra Tiraninhos, aposentão ao som do The Tree do Rush e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump fez um acordo gigantesco com o Japão que prevê investimentos de 550 bilhões nos Estados Unidos e vai abrir o mercado para produtos americanos, um monte de coisa positiva. Seria ótimo se aqui no Brasil a gente tivesse também um acordo que abrisse o mercado brasileiro para produtos americanos, né? Por exemplo, comprar iPhone, né? Aqui no Brasil é um absurdo o telefone celular aqui no Brasil, custo enorme, e bem que podia ter uma coisa desse tipo. Infelizmente não vai acontecer isso porque os empresários brasileiros não aceitam esse tipo de coisa, que tem que defender a indústria nacional dessa história aqui, o que é um absurdo. Deveria ter imposto baixo e imposto de importação baixo, aí é o melhor lugar que fabricar, é o melhor. As pessoas têm que comprar de onde tiver a melhor condição, né? Enfim, os Estados Unidos então fechou esse acordo com o Japão, isso foi uma coisa muito positiva, as bolsas lá do Japão todas subiram muito forte, ou seja, está sendo visto como muito positivo esse acordo com o Japão, né? A gente não tem detalhes ainda sobre isso, nem como é que isso vai funcionar, mas é uma coisa positiva fechar nesse acordo para o Japão, para os Estados Unidos, para os outros países envolvidos. E é ruim para o Brasil, porque, como eu falei para vocês, a gente vai ficando para trás nessa história. Daqui a pouco a Europa fecha com os Estados Unidos, a Argentina fecha com os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos, para que eu vou fechar com o Brasil? Não preciso, já tem o resto do mundo inteiro aqui fazendo negócio comigo, deixa o Brasil para lá. As condições para o Brasil vão ficar muito piores em função disso, né? O que está acontecendo na Ibovespa é isso, né? Você vê a Ibovespa só caindo desde o dia do tarifaço aqui e a tendência é cair mais. Hoje deu uma leve recuperação exatamente porque o mercado externo animou, né? Tanto as bolsas lá em Nova York quanto no Japão cresceram bastante, então deu uma animada aqui no Brasil, mas no final das contas a situação aqui no Brasil não está boa e tende a ficar pior. O dólar também continua subindo, ou seja, a situação feia para o Brasil e sem perspectiva de melhora. Este é o ponto. O pessoal continua tratando a coisa como se não tivesse nada a ver. Ah não, Bolsonaro não tem nada a ver. Mandaram um monte de gente para negociar lá em Washington, mas olha só o que diz aqui o pessoal da Globo News, tá? Olha só. Ontem o presidente recebeu ali alguns governadores, aliados, políticos ali, e nessas conversas ele falou, olha, infelizmente até agora você não tem nenhum canal aberto diretamente com a alta cúpula do governo dos Estados Unidos. Existe um canal direto com a alta cúpula do governo americano, que é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Pronto. Manda o pessoal conversar com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo e a coisa se resolve muito rapidamente. É um acesso direto na alta cúpula do governo americano, né? Agora, o que vai acontecer nessa história é que, mais uma vez, o pessoal continua dizendo que não quer mexer não faz sentido você ter interferência na justiça, que a justiça é isenta, como todo mundo está vendo que não é isenta coisa nenhuma, né? O Brasil criticou na OMC, Organização Mundial do Comércio, as tarifas com interferência em assuntos internos e recebeu apoio de 40 países. Cartinha de apoio, vai ter um monte de gente apoiando mesmo, que tem um monte de país puto com o Trump. Sabe o que vai acontecer no final das contas? Não vai mudar nada. OMC, o Trump já falou que está cagando para o OMC, não vai fazer diferença nenhuma. O Brasil brigou na OMC um monte de vezes, ganhou, perdeu, no final das contas não deu em nada, porque simplesmente a OMC é um órgão inútil, né, nessa coisa toda.
E a Folha está falando aqui, ó, é preciso ter mais empenho na negociação do tarifaço. Meu amigo, não tem mais esse negócio não. Mas o Trump não deveria usar tarifas para forçar mudança no judiciário brasileiro e coisa e tal. É dever? Não devia, mas ele fez. E agora? Como é que vai ser a resposta? Qual que vai ser a resposta do Brasil? Né? Fingir que não vai ter isso não tem jeito, né? Continua o pessoal nesse sonho encantado de que vai resolver, e estão falando com deputados da esquerda lá nos Estados Unidos. O deputado da esquerda não vai ter poder para fazer nada, meu amigo, não adianta. Agora, segundo eles estão dizendo aqui, ó, governo, empresários e senadores preparam uma última cartada contra o tarifaço. Parece que eles incluíram, eles vão fazer uma reunião nos dias 28 e 29 agora de julho. 28 e 29 é segunda e terça-feira da semana que vem, lá em Washington, que supostamente eles vão falar com o senador americano, o Lindsey Graham, que é o senador que está querendo botar 100% de tarifas no Brasil por conta da Rússia, né? Vão falar também, segundo eles estão dizendo aqui, eles preparam um anúncio de 7 bilhões em investimentos brasileiros nos Estados Unidos, certamente a JBS comprando coisa lá, e querem reunião, não sei o que lá, ou seja, vão tentar conversar com o Lindsey Graham, né? O Lindsey Graham é ligado ao Trump, sim, é uma pessoa que tem força lá, mas, meu amigo, o Lindsey Graham, a primeira coisa que ele vai perguntar para esse pessoal aqui é: e cadê o petróleo russo? E o óleo diesel russo? Como é que vai ficar essa situação do óleo diesel russo, né? Governo brasileiro, empresários e senadores preparam uma última cartada na tentativa de evitar a aplicação do tarifaço de 50%. Pouco mais de uma semana do dia D, o setor privado articula pelo menos 2 iniciativas com o objetivo de sensibilizar a Casa Branca, né? Uma nova carta da Câmara de Comércio americana, a maior entidade empresarial dos Estados Unidos. Meu amigo, essa Câmara do Comércio americana já mandou um monte de carta para o Trump reclamando disso. Tarifa é ruim para os Estados Unidos, as pessoas pagam tarifa, é caro para eles, né? Mas não vai mudar isso não, né? Aqui, ó. E o anúncio de investimentos produtivos de multinacionais brasileiras nos Estados Unidos, estão falando da JBS, evidentemente, que o Trump não gosta muito dessa história. Aqui, ó. Não são projetos necessariamente novos, mas um compilado de ações em andamento ou planejadas para os próximos anos. Ou seja, coisa que já ia acontecer de qualquer forma, né? Então, eles estão fazendo essa reunião, vão fazer essa reunião dia 28 e 29 da semana que vem. Parece que o pessoal está tentando até esconder do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo essa informação, porque, né, isso não tem risco nenhum, meu amigo, é o que eu falo para vocês. O Brasil já está representado na alta cúpula do governo americano através do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. O caminho para negociar é muito simples e já foi dado pelo Trump. É o STF reconhecer que errou, acabar com esse processo, essa vagabundagem que é esse processo que eles inventaram do golpe lá do Alexandre de Moraes, e acabar com essa decisão terrível da censura, e pronto, ele pode negociar amanhã mesmo lá em Washington, né? Eu tenho certeza que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro levam o pessoal lá para dentro do Salão Oval, se o STF fizer o que se espera dele nessa história. Então, essa é a situação, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas o problema é que o tempo está ticando. Primeiro, o tempo para o Brasil fechar o acordo. Dia 1º de agosto está logo ali, e o governo Lula não consegue nem sentar para conversar, né? Enquanto a Europa está sentando, a Europa está negociando, tá uma briga grande da Europa com os Estados Unidos, o acordo, tem ameaça, não sei o que lá, de tarifa e coisa e tal, mas estão negociando, já estão sentados e estão negociando, né? Agora, o Brasil nem começou a negociação ainda, o Japão já acabou, o Japão já negociou, a Inglaterra já negociou, um monte de gente já negociou. É o que eu falo para vocês, à medida que mais gente fecha acordos com os Estados Unidos, vai ficando pior para o Brasil. O Brasil está nesse negócio de ficar, não, interferência, não pode, vamos pensar como é que a gente vai fazer, tem que resolver rápido. É fácil, impeachment do Xandão semana que vem, e tira o Xandão da Suprema Corte, acaba com o processo do Bolsonaro, joga o processo para grau de recurso para o próprio plenário, anula a porcaria toda como anularam as merda do Lula toda lá. É menos do que fizeram com o Lula, porque o Lula realmente tinha corrupção, realmente tinha prova, era um processo real do Lula. Esse do Bolsonaro, que não tem nada, é fácil jogar para o plenário do STF, anular a coisa toda e pronto, né? E aí negocia, aí senta para negociar. Eu tenho certeza que aí conseguem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.